Eu sofro de uma síndrome pós-conferência, que é onde eu começo a mastigar muitas coisas que o Senhor foi falando comigo. E me gera uma carga de responsabilidade por tudo aquilo que eu ouvi. Então, eu tive a oportunidade, recebi esse convite, e o Senhor começou a falar comigo a respeito disso. De qual será a resposta que nós daremos como igreja, depois dessa conferência, Igreja Viva? Qual será a minha resposta diante de tudo que Deus falou aqui nesse lugar? Porque não adianta nós sermos apenas ouvintes da palavra, mas nós precisamos ser praticantes. Amém? Amém? Diga: eu vou praticar. Amém. Eu lembro de uma história. Um missionário alcançou um indígena e ele se converteu. E ele entregou o Novo Testamento para aquele homem. E ele disse: olha, você alcançou a salvação através das palavras desse livro. Coma esse livro, leia esse livro, se dedique em ler esse livro. E esse missionário saiu, viajou e ele voltou após um tempo. E chegou lá e ele perguntou: e aí, meu irmão? Como é que você está? E a Bíblia, você está lendo a Bíblia? E ele disse: olha, missionário, eu já estou aqui lendo, Mateus capítulo 25. Falou assim: ô, gente, tu só leu isso, rapaz? Você teve a palavra de Deus nas suas mãos e você só leu isso? E aquele homem, ele ensina algo para nós nessa noite, sobre o zelo que nós devemos ter com a palavra de Deus. E ele disse assim: eu só li até o capítulo 25, porque eu só consegui viver até aqui. Eu tenho absoluta certeza que nós sabemos muito mais do que nós praticamos. E talvez muitos de nós estamos muito aquém, muito abaixo da expectativa que Deus tem. E sabe, eu lembro que Jesus um dia fez uma conferência. Pensa numa conferência massa. Ele já atraiu multidões. Ele atravessou um lugar, mas foi assim, já foi radical o jeito que ele chegou lá, porque ele não pegou um barco. Ele foi atravessando por cima das águas. Olha só que culto poderoso esse. A manifestação de Jesus, logo após ele ter multiplicado muita comida para aquele povo. E aquela multidão chegou para Jesus, naquela conferência, naquele dia, naquela manhã. E ela já foi dizendo assim: olha, Jesus, a gente te procurou ali, não te encontrou. Só estava por aqui, né? E Jesus já foi falando na lata assim: eu sei por que vocês estão aqui. Não é por causa dos sinais. Não é por causa dos milagres. Mas é porque eu multipliquei pães. É porque eu dei comida e vocês se fartaram. É por isso que vocês estão aqui. Por causa da comida. Olha só, nós também estamos aqui numa quarta de milagres. E eu sei que muitos de nós esperamos milagres do Senhor. Eu espero muitos milagres do Senhor na minha vida, eu preciso. Só que o problema
é quando nós trilhamos um caminho, nós caminhamos até Jesus, e a nossa expectativa não é por Jesus, mas é pelos pães de Jesus, é pela provisão de Jesus. Depois de uma conferência, talvez o Senhor prometeu algo a você, mas sabe, aquela multidão já teve a experiência de ter vivido milagres e multiplicação, mas nem sempre, quando nós vemos milagres, significa que alguma coisa aqui dentro foi alterada. Às vezes nós saímos da mesma forma que nós chegamos. Imagina o desastre de nós estarmos vibrando, gritando aqui nesse lugar e o Senhor falando ao nosso coração, mas a gente perder a semente que o Senhor colocou em nós. Eu tive a experiência num dia, eu estava recém-casado, e eu tive uma oportunidade de mudar de emprego. Só que para mudar de emprego eu tinha que pedir conta de um serviço para ir para o outro emprego. O outro estava praticamente garantido. Então eu pedi conta e levei minha papelada lá para ser admitido. Quando chegou lá, falou assim: olha, tem um negócio que a gente tem que mandar os papéis ali para a diretoria, tem que fazer uma análise, uma avaliação. Eu falei assim: como assim, moço? Não estava tudo certo? O protocolo e tudo. Gente, eu fiquei esperando aquela resposta daquele serviço. E passou um dia, passou 2 dias, passou uma semana e meia, 2 semanas, e eu recém-casado. E eu lembro que numa manhã o Senhor entregou uma palavra para o meu coração, que foi o Salmo 23, que o Fábio cantou aqui. E aquele versículo ficou ressoando na minha mente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu falei: Deus, não me faltará o emprego, não me faltará a provisão. E eu creio no Senhor. Só que, gente, passou uma semana e meia, passou 2 semanas, 20 dias, 25 dias e nada. E eu já estava agoniado, falando: Senhor, e eu comecei a declarar para Deus a palavra dele, como se ele não soubesse, né? Deus, o Senhor disse, está aqui na sua palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu lembro que numa manhã eu comecei a meditar, eu comecei a orar, e Deus começou a me direcionar para aquele versículo, a olhar para aquele versículo com uma outra ótica. E eu lembro que Deus foi me instigando naquela hora, e Deus falou comigo: lê de novo. E eu li: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Ele me instigou a ler de novo, e eu li: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas assim, como uma forma extraordinária, meus olhos pararam na primeira parte do versículo. O Senhor é o meu pastor. E eu li de novo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, e eu já não tenho falta de nada, porque o Senhor é o meu pastor. Naquele dia eu entendi algo preciosíssimo. Naquela conferência, tinha 3 tipos de pessoas. Aquela conferência com Jesus. Tinha as multidões que foram ali por causa do pão. Tinha alguns falsos discípulos que foram ali por causa dos milagres.
Só que quando Jesus começou a dizer: olha, vocês vieram aqui por causa do pão, vocês vieram aqui por causa dos milagres, mas hoje não tem multiplicação desse tipo de pão, hoje não tem esse tipo de milagre, mas hoje tem o pão vivo que desceu do céu. Aquelas pessoas começaram a questionar Jesus: olha, Jesus, nossos antepassados comeram o maná que caiu do céu, mas ele falou: olha, hoje não tem esse maná é perecível. E como ele falou para a mulher samaritana: eu tenho o pão vivo, eu sou a água viva, e se vocês quiserem comer de mim, a minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Só que eles se escandalizaram com aquela pregação, naquela conferência de Jesus. E a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Eu pergunto para nós, igreja, depois de tudo que Jesus falou nesses dias, nós iremos abandonar Jesus? Nós vamos aceitar a pregação de Jesus? Mas graças a Deus também tem um tipo de discípulos, verdadeiros discípulos. Então Jesus voltou para os discípulos, para os 12 discípulos, e ele perguntou: vocês também não querem ir embora não? Então Pedro se levantou e disse: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O que nós viemos buscar aqui, igreja? Nós viemos buscar os pães, os milagres, ou nós viemos buscar Jesus? Qual será a nossa resposta para Jesus? E eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias, para dizer que a gente não leu a Bíblia hoje, né, pastor? No livro de Romanos, capítulo 8. Eu estou numa mansidão aqui, o pastor Lucas orou por mim, por moderação. A minha garganta ainda não estava 100%. Eu gastei a minha garganta aqui nessa conferência, irmão. Gastei ela para Jesus aqui. Aleluia. Romanos capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Diz assim na minha Bíblia: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus, e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Quem quer se tornar aqui a imagem do Filho? A fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória. Quem quer receber essa glória de Jesus, irmãos? Versículo 31. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Irmãos, Deus falou coisas maravilhosas aqui nesse lugar. O que diremos a Deus depois de coisas tão maravilhosas? Irmãos, logo de cara, no primeiro dia ali naquela conferência, na hora do louvor, Jesus já me pegou ali. Eu lembro que o Senhor, quase que falando assim: meu filho, quieta aí um pouquinho agora, que eu vou
Eu vou falar aqui contigo, então se aquieta um pouquinho. E ele enviou uma enxurrada de palavras aqui nesse lugar. Eu sou grato a Deus por aquilo que Ele fez nessa conferência, na minha vida. Irmãos, fica dentro de nós um encargo, uma responsabilidade. Qual será a nossa resposta diante de tudo que Jesus falou? Irmãos, nós precisamos entregar uma resposta para Jesus. Marcos capítulo 4, Jesus fala de uma parábola, a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho. E Jesus falou que o Satanás ele tomou algumas dessas sementes que caíram à beira do caminho. Satanás tomou essa semente. Algumas pessoas permitem que Satanás roube a palavra que o Senhor liberou sobre a vida delas. Esses são os corações daqueles que negligenciam a palavra de Deus, que muitas das vezes não entenderam a palavra de Deus, muitas das vezes não anotaram a palavra de Deus, não registraram a palavra de Deus. Algumas sementes caíram em solo rochoso. Essas pessoas recebem a palavra com alegria, só que elas não têm raízes profundas. E os problemas, as perseguições, logo fazem essas pessoas desanimarem. Algumas sementes caíram entre espinhos, e elas são sufocadas pelas preocupações da vida, seduções das riquezas, e elas não produzem frutos. Mas algumas sementes caíram em terra boa, e essas sementes deram frutos, a 30, a 60 e a 100. 100 vezes mais do que aquilo que foi semeado. Qual é o solo do nosso coração, igreja? Como está o solo do nosso coração? Como nós recebemos a palavra de Deus? Qual é a disposição do nosso coração em ouvir a palavra do Senhor? Será que nós somos como o pastor Diogo falou aqui? A gente ouve a palavra e a gente lembra, rapaz, se o irmão estivesse aqui, meu Deus, ia ser um avivamento na vida dele. A gente empurra sempre a palavra para o outro. Mas quando a gente ignora a palavra de Deus, nós deixamos de crescer, igreja. A pergunta que eu faço para nós, até quando nós vamos ser apenas ouvintes da palavra? Quando que nós vamos ser praticantes da palavra? Quando nós vamos nos esforçar e permitir que a palavra do Senhor fira o nosso coração e nós nos esforcemos para viver aquilo que o Senhor falou conosco? Não adianta nós sabermos demais a Bíblia de cor, se nós não praticarmos a palavra. Meu filho, você pode me ajudar lá na minha vinha? Posso, pai, já que eu vou. Mas de fato não foi. Filho, você pode me ajudar lá? Trabalhar um pouquinho? Pai, estou ocupado demais, eu não posso. Mas ele se arrependeu e foi. Quem agradou o pai? Quem agradou o pai? O que disse que não ia e foi. Eu sei que diante de muitas coisas, diante de muitos atos proféticos, que a gente vem aqui na frente, a gente levanta a nossa mão, a gente diz, eu faço esse compromisso, eu faço esse voto, eu assumo essa responsabilidade. E é muito bom a gente demonstrar isso.
Só que de nada vale a gente vir aqui, a gente assumir um compromisso, a gente assumir uma responsabilidade, a gente fazer uma aliança com o Senhor, se quando a gente chega lá fora a gente esquece daquilo que a gente falou. Ser igreja viva não é declarar coisas a Deus, não é querer agradar a Deus com as palavras, mas é com as nossas atitudes, é com o nosso coração, é com a nossa entrega. Igreja, qual a resposta que nós daremos a Jesus por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele falou? Eu estou falando do que Jesus falou comigo, porque eu sei como Jesus me constrange, e eu sei do caminho que eu tenho que trilhar para fazer a vontade dEle. Eu sei como dói dentro de mim abrir mão de muitas coisas. Irmãos, quando entra um ano eu faço um planejamento. Eu não sei como é que é você, mas eu faço um planejamento. E eu falei, olha, eu tenho que fazer isso para alcançar isso, eu preciso fazer isso, eu preciso me sacrificar aqui, eu preciso abrir mão disso, eu preciso me esforçar mais aqui. Eu lembro que no final do ano passado para esse ano eu estava assumindo um desafio. Eu estava saindo de um lugar onde a minha barbearia eu não pagava nada de aluguel. Eu tinha um desafio de crescer como empreendedor. E eu assumi uma responsabilidade, um aluguel alto, que eu nunca tinha pago antes. As minhas despesas triplicaram. Então eu tive que assumir as minhas responsabilidades. Só que olha o erro de nós comprometermos o nosso ano, assumirmos responsabilidades e nós não colocarmos as prioridades que o Senhor tem para as nossas vidas. Depois nós pagamos um preço alto e às vezes nós chegaríamos em lugares e nós estamos atrasando a nossa vida. E eu lembro que para sustentar aquele aluguel, eu sabia o que eu tinha que fazer. Então eu me enchi de trabalhos. E aqueles trabalhos estavam trazendo muita canseira para mim. Eu lembro que um dia eu cheguei do trabalho, eu não lembro nem de qual era o trabalho que eu estava, mas eu deitei na cama. E eu estava ali, prestes a entrar na caixa do nada. E eu ouvi o Espírito falando no meu íntimo. Ele dizia para mim: você não precisa de tudo isso. Eu falei: agora o Senhor bagunçou as coisas aqui, Jesus. Agora você está bagunçando aqui a organização do negócio. Eu falei: Deus, eu assumi compromissos, eu assumi responsabilidades. Seria duas irresponsabilidades eu abrir mão daquilo que eu disse que ia fazer. Falei: Deus, o meu ano está praticamente comprometido. Mas eu assumo o compromisso de no ano que vem eu não assumir tantas responsabilidades, ainda mais de coisas que o Senhor não quer que eu faça. E eu não sei de onde que Jesus vai trazer toda a provisão que eu preciso. Mas eu não preciso saber. E sabe, irmãos, eu tento equilibrar a minha vida mesmo com a rotina difícil, pesada. Porque eu sei que eu tenho uma família, que eu tenho uma esposa, que eu tenho filhos, e eu preciso dar atenção a eles. Eu sou líder de célula e eu preciso cuidar daqueles casais, graças a Deus. Eu tenho que prestar conta com meu líder, com meu pastor. Se tornar supervisor, né, pastor? Só que Jesus estava falando para mim: olha, eu quero que você tire um pouquinho dessa carga aqui. E eu quero que você equilibre um pouquinho mais nesse outro lugar aqui. E eu vou confessar para vocês, igreja, eu tenho uma responsabilidade com você.
o Senhor exigiu de mim uma responsabilidade com você. Eu lembro de um culto que eu estava sentado mais ou menos ali onde o Arthur está. E Deus falou comigo. E Ele disse: eu quero que você seja relevante para a minha igreja. Eu quero que você ajude a minha igreja. Eu quero que você faça diferença na minha igreja. E sabe, quando eu assumo uma responsabilidade que o Senhor não colocou sobre a minha vida, eu carrego um peso. E como nós ouvimos aqui no começo do culto, o fardo de Jesus não é pesado. E Ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve. É um peso, mas é leve. Eu prefiro, irmãos, trocar o meu jugo, as minhas cargas, pelo jugo suave de Jesus e o fardo dele que é leve. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Jesus tem um desafio para cada um de nós. E eu digo para vocês, igreja, nós temos uma responsabilidade com Jesus. Mas eu não posso assumir a sua responsabilidade. Eu não posso fazer por você aquilo que Jesus exige só de você. Eu quero que a gente abra a nossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Já estou quase encerrando. Isaías 53. O louvor já pode subir. Irmãos, a gente pode ter lido esse capítulo umas 500 vezes. Ele não pode deixar de perder o seu valor para nós. Diz assim: quem creu em nossa mensagem?